daremos continuidade à leitura Liberados, Somos Concluídos, com um texto chamado O Retorno. Neste texto, um texto profundo, que Bert Helling nos faz refletir sobre a espiritualidade, sobre a nossa conexão verdadeira com algo maior. Então, essa história, o retorno, antes de apresentar um exemplo que ele traz sobre a noite escura, sobre a Jerusalém Santa. Então, neste texto, O Retorno, Bert fala sobre algo que está na nossa constituição, no nosso desenvolvimento, na nossa constituição humana, que eu quero dizer. Da nossa necessidade de copiar modelos. Toda criança, você, eu, todos nós, seres humanos, para nos formar corpo, para aprendermos a estar no mundo, nós modelamos. Então isso está em nós, tá? Isso não é um privilégio de uns e de outros, não. Todos nós nos modelamos, nós imitamos. A criança imita, ela modela, ela busca esse referencial, e isso é uma necessidade natural em nós, porque nós temos uma necessidade de pertencimento. Então, este texto, O Retorno, ele vai nos colocar neste lugar, para refletirmos sobre isso, sobre o pertencimento. Mas não o pertencimento que já foi colocado aqui, né? Nós já estamos na página 133, 132. Sobre pertencer a um lugar, sobre pertencer a uma família, né? Neste texto, ele vai falar sobre você pertencer em você. Essa sensação de estar em você. Então, o texto, O Retorno, ele fala da nossa alma de verdade, a individual, e não sobre o modelo que nós seguimos, não sobre o ambiente onde estamos, mas sobre essa sensação. Não sei se você já teve essa sensação de que tenho tudo, mas falta alguma coisa. Sabe essa sensação de você olhar e parecer até que você é ingrato? Às vezes, não sei se você já deparou com essa sensação. Eu já deparei com essa sensação de olhar e falar, gente, mas eu tenho tudo, falta alguma coisa, eu não sei o que é. Às vezes, isso aparece, inclusive, quando nós temos pouco autoconhecimento, né? Pouco conhecimento de si mesmo. É aquela hora que, inclusive, você vai para a porta da geladeira e parece que você quer comer um negócio, mas você não sabe o que é. Você fala, nossa, parece que tá faltando um negócio, não sei se eu como sal, se eu como de doce, parece que não é isso que eu quero. Então, o retorno, ele nos leva para este lugar de reflexão. Vamos olhar para isso, então?
Inspira pelo nariz, expira pela boca. Vamos nos preparar para receber estas informações aqui, né? Quem está chegando, seja bem-vindo. Eu fiz uma introdução do que nós vamos fazer aqui agora. Se você sentir necessidade, depois que terminar a live, pega o início gravado para você tomar também, né, essa introdução que eu fiz aqui, mas fique aqui. Eu vou ler o texto O Retorno, que nos leva para esse lugar da humildade espiritual. Então não tirem as suas conclusões antes de pegar a introdução, tá? Que eu fiz. Espreguiça. Isso, estica o seu corpo, move as suas escápulas. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E abra o seu coração para poder receber este texto tão profundo, tão lindo, que Bert Helling, na sua inspiração divina, nos deixa, né, essa pérola. Vou ler. Alguém nasce dentro de uma família. Essa pausa é para você pensar em você agora. Você é este alguém. Eu sou este alguém. Cada um de nós é este alguém. Então imagina você aí agora. Você nasceu dentro de uma família. Dentro de uma pátria. Dentro de uma cultura. Cada um de nós nasce dentro de uma família, de uma pátria, de uma cultura. Desde criança, escuta dizer quem, dentro deste contexto, havia sido o modelo, o professor e o mestre, e sente o profundo anseio de ser como este. Às vezes, né, é aquela tia, aquele pai ou aquele avô, ou o prefeito, o padre, alguém. E isso está na mira desta criança. Seguimos o texto. Junta-se a pessoas com as mesmas ideias. Exerce uma disciplina rigorosa durante anos. E segue o grande modelo. Às vezes, deixa eu completar aqui também. Este grande modelo pode ser algo que foi projetado. Talvez a sua mãe ou seu pai projetaram em você um grande modelo, né? Quero ter um filho X
ou Y. Aquilo que os seus pais valorizavam. Sabe assim, tem pais que valorizam a pessoa que estuda, né? Ninguém estudou. Então você persegue isso. Eu quero ser essa pessoa que estuda. Você está seguindo um modelo, um ideal. Isso não é ruim, tá, gente? Eu vou adiantar aqui. Vocês vão ver que onde é que a coisa pega, tá lá na frente ainda. Então ele só está dizendo que isso é assim. Ele não está falando, isso é errado, isso não deveria ser. Não, ele está dizendo assim, a vida, a nossa vida, ela é assim. Nós perseguimos uma ideia daquilo que ouvimos dizer. Até que se torna semelhante àquilo. E você passa a falar disso, pensar sobre isso, sentir e tendo inclusive as mesmas vontades. No entanto, pensa ele, ainda falta algo. Então você atinge esse modelo e fica com aquela sensação de incompletude, que foi o que eu falei na introdução, né? E assim, empreende uma longa caminhada, a fim de, na mais longínqua solidão, talvez conseguir ultrapassar uma última barreira, que é quando a gente sai em busca de uma compreensão, né? Às vezes buscamos terapia, buscamos uma constelação, buscamos uma conexão com a gente mesmo. É sobre isso. São os buscadores, né? E ao fazer isso, ao sair em busca de si mesmo, passa por antigos jardins, que é a nossa história, né? Há muitos abandonados, há muitos jardins abandonados. Apenas rosas silvestres ainda florescem e altas árvores ainda dão frutos que, no entanto, caem ao chão esquecidos, pois não há quem queira. A seguir começa o grande deserto. Vamos pensar aqui num processo de terapia que no início a gente ainda fala muito de coisas, né, difíceis. A gente está ali, né, queixando pai, mãe na terapia. Às vezes o marido, a esposa, nós ainda estamos nesse lugar que precisa ser passado, né? Precisa ser compreendido. Mas quando nós nos entregamos a um processo terapêutico profundo, nós saímos disso e vamos lá no fundo, que para mim é de fato a grande beleza de um processo terapêutico, que muitos não chegam lá. Porque muitos entendem que a terapia é eu entender como é que eu me funciono com os outros e não como eu funciono comigo mesmo. Então, se alguém tem dúvidas aí, né, para onde que eu vou num processo terapêutico? É quando você
você já não tem mais que lidar com o outro. É quando você já entendeu que você precisa lidar com você mesmo. É quando nós atingimos o verdadeiro vazio, que ele coloca assim, ó. Logo, um vazio desconhecido o cerca. Parece-lhe que todas as direções são iguais. E mesmo as imagens que às vezes vê à sua frente, reconhece logo como vazias. Vagueia como seus pés e o impulsionam à frente. E quando há muito, não confia mais em seus sentidos. É ali que ele vê diante de si a nascente. Gente, fico toda arrepiada. Que é lindo demais. É lindo demais quando nós não colocamos empecilhos. Nós não ficamos de nhenhenhê, mimimi. Ah, não vou no grupo de constelação não, porque constelação é isso, é aquilo outro. Ah, não vou mais para terapia, porque... Então, assim... No fundo, esses questionamentos é porque nós temos medo disso aqui, ó. Nós temos medo de entrar neste lugar que nós perdemos os nossos sentidos. O que é perder os nossos sentidos? São os nossos achismos, nossas crenças, nossas falsas ideias. Eu costumo às vezes falar, né? Eu falei isso no último grupo de constelação, que o nosso medo da vida, ele é tão absurdo, que tem pessoas que têm medo de barata. Uma barata consegue impedir uma pessoa de entrar num cômodo. Quando você tem medo de animais comuns, tá? Eu não tô falando de você não ter medo de um rinoceronte, né? De você não ter medo de uma cobra venenosa. Não são animais que eles estão nesse lugar selvagem. Eu tô falando de gato, cachorro, até barata, gente. Se a gente for pensar, né, que tá dentro de casa, um rato, são animais domésticos praticamente, não é mesmo? Porque é tão comum. Faz parte da cadeia alimentar da vida, né? Então, quando nós temos esses medos limitantes, não é que seja errado, respeite o seu medo, mas questione ele. Questione por que você tem nojinho de barata, nojinho de rato. Ai, tem nojo. É isso aqui. É porque você está nesse lugar tão pequeno e que a vida está tentando te mostrar alguma coisa que te impede de entrar para esse lugar maior. Então, é nesse momento que você perde os sentidos, né? Não confia mais nos seus próprios sentidos, mas você confia na sabedoria da vida,
que você vê diante de si a nascente. Eu tinha parado aqui, vamos lá. Ela brota borbulhando do chão e é rapidamente absorvida pela terra. Porém, nos lugares aonde chega sua água, o deserto, ele se transforma num paraíso. Quando olhar ao redor, vê chegar 2 estranhos. Então, aquela criança dos modelos, que ela vai repassando tudo isso. Então ela olha e ela vê 2 estranhos. Depois de passar aqui, né? Por esse núcleo que eu acabei de citar, né? Você passa pelo nojinho, você passa por aquilo que você coloca como limitação. Lembrei de um filme aqui que eu vou deixar para vocês como sugestão. Truman, o show da vida. Depois eu anoto isso aqui, mas vamos continuar aqui que eu lembrei, já anotei para eu não esquecer. Deixar como referência depois. Estes 2 estranhos que você encontra, eles também haviam procedido do mesmo modo. Então você chegou nesse lugar onde também tem 2 estranhos que também fizeram este caminho e que vocês se encontram nesse lugar. Eles também seguiram os seus modelos até que se tornaram semelhantes ao modelo. Também aprenderam uma longa caminhada para talvez, na solidão do deserto, ultrapassar essa última barreira. A barata, o cachorro, o gato, que eu acabei de citar aqui, ultrapassou a barreira dos nojinhos. Assim também acharam a nascente. Juntos se inclinam, bebem da mesma água e creem já quase atingiram as suas metas. E eles estão ali reunidos. Então, eles se olham, se cumprimentam e falam seus nomes. Prazer. Chamo-me Gautama, o Buda. O outro diz: prazer, chamo-me Jesus, o Cristo. O outro diz: prazer, me chamo Maomé, o profeta. Mas é aí que a noite cai. Porque é neste lugar que muitos ficam. Porque acreditam que ao encontrar Buda, ao encontrar Jesus, ao encontrar Maomé, já é o suficiente. Aqui está a chave que muitos questionam Bert Hellinger, porque ele diz: quem fica parado aí está limitado também, tanto quanto aquele que está parado na barata.
é o ponto. Profundo, né, minha querida? Que bom que vocês estão aqui comigo, né? E nós estamos juntos nessa. Porque não é aqui que você chegou. E olha o que ele coloca, tem mais. Vamos lá. Mas é aí que a noite cai acima deles. Brilham como desde sempre as estrelas, silenciosa e inatingivelmente longínquas. Todos emudecem. Você, o Buda, o Jesus, o Maomé, todos emudecem com aquele calar da noite. É quando um dos três, né, um deles já entendeu, ele sabe que está muito perto de seu grande modelo como nunca esteve. É aqui que nós estamos muito próximos de Deus. Mas nós ainda não o tocamos se ficamos ainda limitados neste lugar da fonte. Parece-lhe que podia por um instante intuir o que ocorrera quando conheceu aquela sensação de incapacidade. É quando nós compreendemos naquele momento do caminho que fizemos, que teve frustrações. É por isso que nós ficamos muito tempo julgando nosso papai, nossa mamãe, né? Perdendo tempo, porque nós temos medo de passar por este deserto. Não é só o pai e a mãe que é dependente dos filhos, os filhos se tornam dependentes dos pais também, porque eles têm medo de fazer o seu próprio caminho. Aqui é quando ele vai falar que vai depender da nossa humildade. E como se sentiria se também conhecesse a culpa. E aqui ele traz a frase, uma frase maravilhosa. Ele diz assim: parece-lhe que o ouvia dizer, abre aspas, se eles me esquecessem, eu teria paz, fecha aspas. Então, na manhã seguinte, inicia o retorno. Fugindo do deserto. Mais uma vez o caminho o leva de passagem pelos jardins abandonados, até que chega a um jardim, o próprio jardim, aquele que a sua alma pertence. Diante da entrada está um velho, como se estivesse esperando por você. Então o velho lhe diz: quem vai tão longe e encontra como você, que encontra o caminho de volta, ama a terra úmida, sabe que tudo que cresce também morre e, quando acaba, torna-se alimento. Fecha aspas. Sim, responde este alguém. Concordo com a lei da terra. Agora posso começar a cultivá-la. Isso se chama humildade. Olha que interessante, o retorno
não é para o grupo. O retorno é para a própria vida. Eu penso aqui que está a espiritualidade madura. A espiritualidade madura, ela tem terra, ela tem aterramento, né? Ela tem um cuidado, o autocuidado. Ela tem chão. Ela tem preenchimento. Então fica aqui uma reflexão para nós. Qual parte dessa história você se encontra? Né? Estou aqui refletindo, qual parte dessa história eu estou? Ontem eu deixei uma caixinha de pergunta nos stories. Talvez vocês queiram ir lá e colocar a sua palavra. Qual é a palavra que você escuta e que ela provoca em você uma pressão, uma sensação que é uma palavra que você lida com ela, né? Foi até interessante, eu já até respondi a algumas pessoas, algumas palavras que colocaram lá. Uns colocaram boleto, né? Quando eu escuto essa palavra boleto, me dá arrepios, porque tá ligado ao dinheiro, né? E quem tem os seus medos em relação ao dinheiro, tá falando da insegurança, tá falando desses medos aqui, né? Talvez a sua palavra seja barata, seja gato, cachorro. Talvez seja isso. E assim, se você sentir que te ajuda, né? Eu sempre olho lá a caixinha de perguntas e eu dou retorno, tá? Eu falo um pouco sobre isso, o que significa isso, por que essa palavra te incomoda. Então, eu já até deixei algumas devolutivas lá. Vamos ficar assim, então, com essa reflexão. Caso vocês estejam vindo para cá amanhã, tem grupo de constelação comigo, das 8 ao meio-dia. Tem pessoas vindo de Goiânia, tem pessoas vindo de Ribeirão Preto. E às vezes nós nos limitamos tanto que nós estamos dentro de Passos e nós falamos, não vai dar, né, e tal. Então, cada um está no seu momento. Talvez você seja a pessoa que está vindo de fora, de longe, que está viajando desde ontem para chegar aqui amanhã. Ou talvez você está numa outra fase da vida, você ainda está nesse momento limitante, que você fala, nossa, ainda não dá, né? Eu ainda estou contando moedas. E tá tudo bem. É só um momento para você refletir, um momento para você pensar. Qual é o trecho do caminho que você está? E na segunda-feira continuamos a leitura e aí sim entraremos na noite escura, que é o ensinamento de São João da Cruz, que Bert Helling também passa por este ensinamento maravilhoso. Segunda-feira, dia 19, 5 horas da manhã, estamos aqui, firme e forte, continuamos a leitura. Beijos!